Bem-vindo à nossa sessão aqui, ST 2.3, tá certo? Onde a gente terá 4 trabalhos. A moderadora Júlia, que vai nos ajudar aqui nesta manhã agradável do Inam Park. Eu acho que o Marcelo já pode. O que você acha, Júlia? Vamos começar? Sim, acho que sim, já são 10 horas, né? Marcelo, bem-vindo, um prazer ter você. Sempre um Fico prazer. feliz, Anália, que é você aí. Epa, vamos que nós. Deixa eu bom, botar meu feliz nome aqui. encontro. Feliz encontro mesmo. Vamos lá. Bom, posso então compartilhar? Por favor. Tá. Eu vou ampliar aqui. Deixa eu só deixar no... Tá todo mundo enxergando? Está todo mundo enxergando. A gente tem por quantos minutos? 15 minutos. 15 Você minutos. Tá sabendo, né? 15 minutos, 15 slides, enfim, vamos nós. Tá. Ele fica automático, isso eu detesto. Eu vou fazer assim, gente. Desculpa, melhor aqui. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade. Fico muito feliz de compartilhar essa pesquisa. Eu gostaria de introduzir, contando um pouco como eu cheguei nela, né, para aproximação, o caminho de aproximação que eu tive, e depois explicar um pouco como ela foi desenvolvida, a pesquisa, esse artigo especificamente. Bom, o primeiro ponto de contato que eu tive foi na busca por um tema de mestrado que se assemelhasse a algumas pesquisas próximas ao escritório no qual eu faço parte, já fazem 17 anos como sócio, que é Andrade Moretin. Então, no livro que a gente publicou, Cadernos de Projetos, pela BEI, em 2011, tinha um ensaio preliminar ali, um ensaio bem livre, que tratava de um tema chamado Arquiteturas nos Trópicos, que buscava um pouco reconhecer os valores de uma arquitetura vernácula que está localizada na região dos trópicos e que pode nos ensinar, que a gente pode aprender com ela a observá-la, né, para transpor isso para uma arquitetura contemporânea. E um pouco nessa linha, eu me deparei com a pesquisa do Smiljan Radic, que é o foco do meu mestrado, no tema que ele intitula como Arquiteturas Frágeis. É um título bastante aberto, mas ele é fruto de uma pesquisa inicial do próprio Smiljan, onde ele começava a fazer ele tem uma certa obsessão por colecionismo, o Smiljan, assim, de colecionar desde originais do Corbusier, do Constant, até fotos de beira de estrada, retalhos de elementos perdidos que ele encontra com a mulher, enfim, tem mas essas fotos, elas basicamente são um reconhecimento de uma arquitetura, que ele chama, né, de uma arquitetura frágil, que ela é o reflexo da pura necessidade. Ela não se assemelha neste caso e não se vincula neste caso a um elemento vernáculo, mas ela se assemelha a uma necessidade. Então, tanto, por exemplo, essa animita aqui desse pequeno circo que é colocado como uma oferenda na beira da estrada, tanto quanto essas imagens dessas estufas improvisadas, a casa, esse aqui são elementos de queima de carvão, que são arquiteturas feitas justamente para promover enfim, essa energia. E aí, esse é um tema que ele desenvolve de uma maneira muito extensa, e isso vai percorrendo através das entrevistas, os elementos que ele vai apresentando para o arcabouço teórico dele, na conformação das obras. E eu achei isso realmente muito interessante, e eu desenvolvi a pesquisa a partir desse primeiro ponto. E aí, aqui também tem um outro elemento que eu busco identificar, isso na formação do projeto de pesquisa, né, que foi uma possibilidade de uma transposição de escala de atmosferas possíveis. Então, a gente vê aqui o foco do artigo, que é a bodega de vinhos Vick, o mestiço
2007, e a Casa CR, que é a própria casa dele, desenvolvida em 2003. Então ele tem uma certa obsessão por uma insistência em umas atmosferas que ele testa numa escala mais doméstica, e tem buscado isso, ou isso, a gente consegue encontrar isso em elementos públicos, de caráter público, de edificações abertas ao público com escalas bastante generosas. A partir desse ponto, eu desenvolvo o que eu chamo de temporalidade transtornada, que é um termo que ele próprio utiliza para descrever como os caminhos dessas transposições elas ocorrem, às vezes por referências mais pontuais ou por referências mais diretas. A gente tem aqui todos os projetos desenhados de 1990 até 2018, todos os publicados, né, obviamente, que eu consegui encontrar através de toda a bibliografia, e os 3 objetos de estudo do mestrado, a vinícola, o Centro de Artes Cênicas, a Nave, e o Teatro de Biu-Biu. A partir disso, na disciplina UP, que eu fiz com o Spadoni e Mayra, a Marina Grinover e o Sérgio Marques, na própria USP, eu convoco o Smilian para uma entrevista, e ele conta sobre o mestrado, e ele foi bastante generoso comigo, no sentido de que ele disponibilizou uma quantidade de arquivos, assim, praticamente assustadora, assim, de informações, e eu passei um bom tempo tentando catalogar e entender esses materiais recebidos, né? Ele é um material bastante cru, no sentido de que ele é aquela famosa pasta bagunçada que a gente finaliza o projeto e não tem muita coragem de olhar para ela depois, né? Então, eu, com bastante calma, tentei catalogar todos esses elementos, então organizar essas fontes primárias em elementos que seriam gráficos, em elementos técnicos, trocas de e-mails, trocas de documentações, e isso tudo. Eu tinha até, por exemplo, honorários dele, assim, sabe? Ele realmente não fez absolutamente nenhum filtro. E o resultado dessa organização foi uma linha do tempo, e que nessa própria pasta apresenta também o desenvolvimento de projetos paralelos realizados para o mesmo cliente que convocou da própria vinícola, né? Bom, primeiro fato importante é que a vinícola foi fruto de um concurso, e é o primeiro projeto que ele faz de uma escala mais robusta, assim, digamos que. E aí ele se dedica, a gente percebe um pouco pelo momento do escritório, onde ele já estava desenvolvendo pequenas casas e alguns objetos de maior escala, onde essa oferta desse concurso é encarada com um brio muito, muito intenso. Então, a gente vê assim, a profusão de maquetes, de desenhos, de estudos, e o que acontece ele ganha o concurso. Eu não consegui até o momento informações precisas sobre o concurso. Eu estou indo para o Chile agora, dia 26 de novembro, na espera de encontrar esses dados. Mas o que acontece é que o concurso ele foi feito pré-2008, que foi justamente o momento da crise financeira que pegou em cheio, né, principalmente a América. E aí o projeto ele sofre muitas alterações. E o resultado dessas alterações, eles estão explicitados, ou pelo menos sintetizados nesses pequenos desenhos que eu realizei, onde a gente tem eles estão em escala, os desenhos. Então a gente tem o primeiro projeto numa escala realmente significativa em termos de grande mesmo, assim, de escala, e ele vai sofrendo um primeiro momento uma escala intermediária até o objeto construído, que é bem mais conciso. E aí, enfim, o próprio ato de redesenhar, né, de observar esses projetos, foi o que guia grande parte do texto do artigo, ou seja, a observação do projeto, tentando decupar e entender essas referências, os referenciais teóricos, os referenciais técnicos para a explanação do artigo. O segundo momento de análise é no referencial iconográfico apresentado pelo Smilian, nas interlocuções com os clientes. Então, eu tinha uma série de PPTs que registravam essas imagens como argumentações teóricas possíveis que ele que eu acredito que ele utilizou na argumentação e no convencimento dos seus projetos.
Um outro elemento que ele é significativo é a presença de obras escultóricas da Marcela Corrêa, que é uma escultora que compartilha o escritório com o Smiljan e que, enfim, divide muitos percursos profissionais, além de ser a companheira dele. E aí, aprofundar na bibliografia dela foi também um elemento super importante. Esse é um livro bastante raro que eu custei a encontrar, e me debruçar sobre a obra dela foi um presente para mim, assim, nessa pesquisa até o momento. Então, tentar ler, né, os textos sem o olhar dele, observar a obra dela por ela, pelos textos críticos dela, foi fundamental para a compreensão do projeto. Aqui tem a estrutura do artigo, então tem uma aproximação às vinícolas no contexto chileno, a descrição do projeto e suas etapas, e essas referências que estruturam a relação teórica. O primeiro ponto que eu gostaria, então, de destacar foi essa relação das vinícolas no próprio contexto chileno. A gente está falando de um país onde a paisagem agrícola ela é transformada a partir das suas construções e na sua conformação agrária mesmo. Então, ele já entra, né, dentro da relação da cultura, né? O desenho da paisagem ele já é absolutamente transformado e redesenhado. E aí isso é um dado super significativo para a implantação dessa vinícola, porque a proposta dele é realmente um objeto que tem um impacto na paisagem bastante delicado. Aqui a gente tem uma montagem do próprio concurso e a foto da obra construída, que apesar de diferentes escalas e diferentes etapas, ele não abandonou essa ideia, né? E essa referência dessa cobertura, ela está totalmente ligada a uma referência agrícola dos elementos agrícolas como uma informação e uma imagem pictórica para estruturar mesmo o próprio projeto. A gente pega esse irrigador industrial, ele é quase que uma literalidade. Se a gente pega o corte, a observação da própria treliça, da edificação, ela é uma literalidade, uma releitura desse elemento muito claro, né? E é claro que existe também uma referência teórica, aqui a própria foto do Bloor Building, como uma atmosfera pretendida e buscada. O outro referencial teórico importante é essa gravura do Massimo Scolari, que ela está muito ligada ao vínculo do Smiljan com o Aldo Rossi. Então, a pesquisa, ele fez um mestrado dele em História em Veneza, então toda a aproximação com a teoria italiana, com o próprio Aldo Rossi, no livro que ele chama a autobiografia científica, segundo ele, o livro mais importante para a formação dele. Então, aqui é digamos que um teatro del mundo revisitado, né? Essa arca, e essa imagem, ela diz muito, né? A gente pode praticamente fazer uma leitura literal de que existe os Andes aqui aos fundos e que esse objeto está navegando um pouco sobre essa paisagem antropizada aqui. E por fim, o que se apresenta de uma maneira muito intensa e que talvez é a grande conclusão do artigo, é o vínculo com os trabalhos desenvolvidos com a Marcela, mas diferente do que muitos textos apresentam sobre a própria vinícola, ela não tem uma presença direta na obra, ou seja, essas esculturas que aparecem, elas não têm a autoria descrita pela própria Marcela, mas elas estão ligadas a uma ideia que ele constrói em paralelo com ela. Tudo isso nasce de um primeiro concurso realizado em 1999, na Lagoa de Galindo, onde ele coloca essas duas campanas num próprio lago, e, enfim, e isso tem um reflexo na construção da própria vinícola. Ela é um projeto que, ao percorrer ela, você vai se deparando com as obras da Marcela, que foram colocadas ali como objetos, como esculturas propriamente ditas, mas que indicam esse caminho de leitura entre arte e arquitetura, que é um tema básico da bibliografia central do mestrado, que é o Campos Copartidos do Pedro Livin.
e que tem guiado e norteado de uma maneira bastante importante o meu texto. Eu acho que é isso, o meu tempo acabou aqui, fico aberto aí, eu não sei se a gente vai ter uma troca depois da Uhum. apresentação. Obrigado, viu? Obrigado, Marcelo, pela sua correção no tempo. É muito bom. A gente faz as 4 apresentações e aí a gente abre para perguntas, vocês concordam? Então, anotem as perguntas que a gente vai ter que fazer. Não é nem pergunta, eu acho que isso são sugestões né, enfim, conversas mais, tá certo? A gente poderia passar para o Aurélio Fontoura, Juliano, Cecílio. Tudo bom, Aurélio? Oi. Prazer tê-lo aqui. Tá, vou compartilhar aqui. Vocês conseguem ver? Sim. Bom, pode começar? Pode sim. Muito obrigada. Bom, está todo mundo presente. Obrigado aí pela oportunidade de compartilhar, né, e somar de alguma forma. O Juliano ele não conseguiu participar hoje, mas eu vou apresentar aqui a nossa pesquisa que a gente fez em conjunto. Essa pesquisa ela é fruto de uma pesquisa voluntária, né? Eu sou o Aurélio, na verdade, sou estudante graduando da Universidade Federal aqui de Uberlândia. E essa pesquisa ela é resultado de uma pesquisa voluntária que eu fiz sob a orientação do professor Juliano, né? Que tem como foco a análise do croquis da arquiteta Lina Bobardi, em foco um projeto aqui de Uberlândia, que é a Igreja do Espírito Santo Cerrado. Bom, o projeto ele visa contextualizar o que seria esse croquis e o que seria esse desenho, né? Sendo o desenho como um desenho rápido, como uma função de registro de ideias, e para tentar solucionar alguns problemas de acordo nesse processo de projeto, né? E com foco da pesquisa na arquiteta Lina Bobardi, nascida em Milão, né, formada em Roma, mas naturalizou brasileira, e a partir de um olhar sobre os desenhos dela, a gente já começa a ver algumas questões, que é o uso das cores, essa questão do detalhe, da figura humana, e como que isso vai se desenvolver, em particular, no projeto da igreja. A Igreja Espírito Santo Cerrado é uma obra aqui em Uberlândia. Ela começou a ser discutida em 1976 a 1979, com essas idas e vindas de troca de carta com as pessoas envolvidas. São 3 nomes fortes envolvidos nesse processo, que é o Frei Edígio, o Edmar de Almeida e a Lina, né, como arquiteto. E ela começa a ser construída em 1979 e termina em 1982. Olhando os processos e os croquis, os desenhos, como um todo do processo de projeto, a gente consegue ver 2 etapas muito fortes. É importante também frisar que, nessa época, a entrega era manual, né? Então tem essa distribuição das 2 categorias de croquis muito forte, que é croquis de estudos preparatórios, que é uma coisa mais de estudo e de processo, e os croquis mais definitivos, que são os finais, né, de entrega. Então, mais ou menos isso. E aqui a gente tem um recorte dentro da pesquisa que foi o processo de estruturação do telhado da nave maior da igreja, né? Que teve uma proposta inicial, que é essa proposta à esquerda, que é o centro das águas do telhado deslocado um pouco, e ela mandou também uma outra proposta, que é esse eixo das águas centralizado, né? Pensando numa maior simplicidade de estruturação das vigas, dos pilares e das águas. Um dos pontos que pode ser observado, que mostrou fundamental, foi a discussão justamente dessa estruturação do telhado, né? Olhando pelo lado plástico formal, maior acessibilidade e facilidade construtiva, né? Lembrando da materialidade usada e de como isso já tem algumas questões, como verificar os encaixes, dimensões das vigas e tudo mais.
Os primeiros croquis a gente consegue observar alguns traços que são característicos, né, dos croquis de estudo, e é esse croquis mais rápido, esse traço mais veloz, de uma cor só, então ele visa seguir um raciocínio, então ele é bem rápido com essa questão de não se apega tanto à escala, então tem uma ideia de estar se discutindo ainda sobre os desenhos, então tem risco em cima de risco, então tem esse caráter de um croquis mais rápido, né? E uma segunda etapa dos croquis, a gente consegue já ver uns croquis como forma de diagramas assim mesmo, com uso de mais cores, umas legendas que seguem essas cores para justamente sintonizar o que seriam esses estudos nos croquis, alguns textos que dão apoio a esses desenhos também, um cuidado maior com a escala nos desenhos também. E aqui dá para ver realmente como que foi essa evolução do processo pelos desenhos desse telhado, né? Acho que vale lembrar que esse projeto ele foi um projeto meio compartilhado com a comunidade do bairro, então foi sempre muito discutido entre arquiteta, o pessoal que estava construindo diretamente e a população, então tem registros fotográficos que tem crianças e pessoas da construção mesmo no canteiro de obra, então a gente acredita que essa evolução dessa estruturação do telhado veio justamente por essa discussão com as pessoas que trabalham com isso e como que era uma maior simplicidade na geometria desse telhado. Aqui tem uma maquete que foi para o canteiro de obra, de como que se daria esses encaixes, essas águas da nave principal. Aqui tem uma foto de como ela se coloca hoje na cidade, né? Que são essas 3 grandes naves, mas em foco essa maior, que foi o foco da pesquisa de como se estruturou esse telhado, e uma foto de como que é essa estruturação internamente, né? Maior clareza e simplicidade geométrica de como ficaria. E aqui eu trago uma reflexão de que o croquis é a expressão do profissional que trabalha com criação. Este trabalho, através da análise dessa ferramenta no cenário da arquitetura do urbanismo, pode-se notar a importância de se desenhar para amadurecer ideias e chegar a soluções através do projeto da igreja pela arquiteta Lina Bobardi. As descrições gráficas são ricas e detalhadas em todo o processo de projeto, registrado em formas de croquis, esboços e desenhos. Todos os croquis foi tirado do acervo da Casa de Vidro da Lima e tem muito registro de mobiliário, a croquis de detalhe construtivo, e foi muito rico assim a pesquisa mesmo sobre os croquis, desbruçar em cima dos croquis e ver como que foi evoluindo e como que é definida essas etapas de croquis de estudo, os croquis mais construtivos e os de entrega mesmo que já são colocados nas pranchas, né? E acredito que é isso, é bem rapidinho. Agora a gente está numa pesquisa pelo PIBIC, que é um pouco maior que essa, que é só falando sobre o croquis, não tem esse recorte da Lina e da igreja. Então a gente cria essa linha de pesquisa, eu e o professor Juliano. Eu acredito que é isso, gente. Obrigado. Obrigado também, Aurélio. A gente abre agora a terceira apresentação, para depois a gente fazer os nossos comentários com o Lucas e a Ana. O Lucas e a Ana apareceram? Ainda não os vi aqui. A Laura que está aí. O Lucas não Então, vamos apareceu. começar com a Laura, né? E aí, se vai dar um tempinho, se o Lucas ou a Ana Talhari aparecerem. A Laura, bem-vinda. Obrigada por estar aqui na hora de prontidão. Laura, pode começar, minha querida. Oi, bom dia. Vocês ouvem bem? Sim, sim, muito bem. Então, tá bom. Só para agradecer também a presença do Manuel Lemes, que está aqui nessa sala. Ele vai apresentar o trabalho comigo, né? Ele é coautor. Certo. Obrigada, Manuel. Cadê você? Obrigado. Uhum. Estou aqui, estou transparente aqui.
Então... Oi, Nália. Oi, tudo bom, Manuel? Como é que você Tudo está? bom? Vou Tudo bem. bom? O compartilhamento deu certo? Deu, produzindo o edifício paulistano, perfeito. Então, tá bom. Primeiramente, bom dia. Obrigada pela oportunidade de falar aqui um pouco sobre o nosso trabalho. O trabalho que a gente vai apresentar hoje chama Produzindo o Edifício Paulistano, Novos Discursos na Paisagem Urbana Mundializada. Esse trabalho, ele reflete um pouco da análise que a gente está fazendo no meu doutorado, que já está na reta final aí. Então, eu vou focar mais no que a gente trouxe no artigo que vai ser publicado, e depois, eventualmente, a gente avança nos comentários, né, em algum outro aspecto que a gente possa aprofundar. Perfeito. Então, como eu comentei, né, esse trabalho está numa discussão maior, né, que está sendo desenvolvida na tese, mas esse artigo em específico, ele problematiza e avalia na escala do lugar a realização dos circuitos espaciais produtivos do edifício residencial vertical, né? Então, o objeto de análise, né, dessa pesquisa, ela é o edifício residencial vertical, e a gente usa como metodologia justamente os circuitos espaciais produtivos, que eu vou comentar novamente, né? E a nossa hipótese, né, a principal entrada do trabalho é compreender que dentro dessa metodologia, né, que explora as ordens econômica, técnica e social de qualquer processo produtivo, né, e que a gente está aqui focando no caso do edifício, hoje ela não pode se realizar sem o foco especial na informação e na comunicação, né? Porque entendemos a história, né, um processo, e como processo tudo se desenvolve, se evolui, né, e essas inovações que a gente observa no projeto, na construção, na comercialização desses edifícios, dessas unidades, ela está muito mais embrenhada, né, nessa dimensão da informação e da comunicação. Então, essa é a nossa tentativa, né? Contribuir com essa metodologia para incluir, né, essa ordem infocomunicacional que a gente está chamando, né? E dentro desse contexto, essas inovações que vêm, né, nesse processo produtivo e no consumo também, né, a gente percebe que ela impacta na sociedade e na cultura, trazendo flexibilização nesse arcabouço normativo da cidade, né, porque isso é uma particularidade do edifício. Ele é regulamentado e normalizado, né, pelas leis urbanísticas, tal, então ele tem essa dimensão jurídica que impacta muito nesse processo, é um diferencial desse processo, né? Não é, por exemplo, uma cadeira, né? A gente pode simplificar o pensamento sobre o que é um processo produtivo, mas esse, em particular, ele tem essa parte do arcabouço normativo da cidade, que é muito, muito importante, né? E que é influenciado por essas inovações, e que, quando se realizam, de fato, na paisagem, né, eles também interferem nessa capacidade de suporte das infraestruturas urbanas, né, eles têm um impacto concreto, né, na malha urbana, e ele também influencia em como as pessoas vivem essa cidade, né? Então, a gente traz essa questão da urbanidade como produto agregado ao bem de consumo, né? O que isso significa? A gente entende que, hoje, para além das técnicas, né, de produção, dos agentes econômicos envolvidos, né, nessa construção do edifício, existe uma apropriação da urbanidade, né, do espaço contíguo, né? Então, esse produto não se resume mais ao lote, né, mas à cidade, a seu entorno. E outro pressuposto da pesquisa também, que é bastante importante, é entender como que a atividade publicitária entra como variável-chave nessa ordem infocomunicacional, né? Porque essa é a instância da comunicação, né, digamos assim, do consumo desse objeto, porque isso só vai se realizar a partir do momento que a unidade é comprada, né? Então, assim, esse processo da produção do edifício se conclui com a venda da unidade, né, com a ocupação dessa unidade, eventualmente, ou do uso dela como investimento, enfim.
Então, isso é fundamental. Bom, então aí a gente coloca aqui, então, como síntese, né, como um resumo, né, assim, que hoje, nesse mundo regido por imagens e pela informação, a produção desses discursos publicitários é essencial nessa realização desse consumo, como eu estava colocando, né? E o que se pretende verificar é como essa produção de imaginários, ela se relaciona com a vida urbana, né? Então, trazendo a questão da urbanidade novamente. E aí, aqui um breve comentário sobre a metodologia que a gente, né, se baseia. Os circuitos espaciais produtivos, eles foram propostos ali na década de 70, teve uma contribuição muito grande do geógrafo Milton Santos, né, e a gente se baseia muito na obra desse pensador, e ele traz muito essa questão, né, de como isso se dá no território. Então, considerando que a produção do espaço, né, que essa constante transformação, né, que esse processo contínuo de transformações, ele contribui para compreender aonde esse dado território está, certo? E, especialmente a partir da década de 70, é interessante de ver, né, o processo de globalização, o quanto que isso influencia ou não, né? Eu coloquei o grifo no ou não, porque pode ser uma influência deliberada, pode ser um processo intencional de mundialização, né? Como a gente pode, de repente, associar no caso de uma metrópole, né, como São Paulo, que é o nosso objeto de estudo, mas isso pode também, às vezes, acontecer de forma não intencional, digamos assim, né? Esse processo produtivo, ele acaba sendo influenciado, né? Então, isso se relaciona com a produção do território. Então, a gente está querendo entrar um pouco por essa linha, né? Bom, desculpa, eu tô... por isso que eu fiz os slides, né? A ideia era pegar e tentar fazer o encadeamento para não me perder no tempo, né? E eu acabo indo além, desculpa. Né? Então, como síntese, de novo, do que eu falei, defende-se aqui que a globalização da produção tornou-se viável pela comunicação entre os lugares, né? Que é aquela coisa da reestruturação produtiva, né? Do avanço das tecnologias de informação e comunicação, e pela difusão técnica promovida pelos agentes econômicos. A aceleração contemporânea, que também é um conceito muito caro para nós nessa pesquisa, estimulada pelo progresso da técnica e pela acumulação flexível, precisa acelerar também a realização das etapas no tempo hegemônico e global, da produção ao consumo. Ou seja, isso precisa ser acelerado, né? Porque a gente só vai gerar esse valor, só se torna, né? Só se realiza a produção após o consumo, né? Então, essa é a nossa chave de entendimento desse processo, né? Então, para além da aceleração desses circuitos, acelera-se a própria percepção do tempo, que é a sensação de vertigem, né, que ele traz nesse texto sobre a aceleração contemporânea. Então, a circulação da informação pela comunicação, né, ou a ordem infocomunicacional, como a gente traz na nossa hipótese, ela ganha autonomia nos circuitos espaciais produtivos. Torna-se um vetor independente das ordens técnica, social e econômica intervindo nelas, porque é ela que realiza o consumo, é ela que realiza o processo de produção. E aí a gente está focando muito num caso específico de uma incorporadora, né, porque seria uma loucura querer falar isso de forma abstrata, e aí é até interessante, né, o Marcelo comentou que ele trabalha na Andrade Moretim. A gente está estudando a Ideias Arvos, né? E a gente sabe que o escritório trabalhou bastante, né, com essa incorporadora. E a gente escolheu a incorporadora Ideias Arvos, por quê? Porque ela tem uma atuação muito concentrada, ela tem uma atuação recente, né? Ela também fundou o Movimento 1, junto com o José Eduardo Casarim, que trazem até um manifesto bastante interessante, né? E eles mudam um pouco a forma que essas unidades são vendidas em São Paulo, né? Eles se colocam como pessoas que trazem projetos flexíveis, eles trabalham muito com a questão da arquitetura autoral, com o atendimento, né? Então, aí eles oferecem, por exemplo, apoio para fazer a decoração das unidades e tal. Então, assim, eles têm uma estratégia de atendimento, uma estratégia de comunicação
muito diferenciada, né, assim, naquele momento, e que ela está se difundindo. A gente percebe o quanto isso se incorporou no mercado imobiliário em São Paulo nos últimos anos, né? Por isso que a gente está achando que esse é um caso interessante de se estudar. Ela tem essa atuação, então, na Vila Madalena, que é o nosso objeto de estudo, e ela também tem estratégias de comunicação que se pautam, por exemplo, nas campanhas publicitárias, né? Então, a gente vê os vídeos curtos que são veiculados nas redes sociais, eles têm um magazine, né? Que também é uma coisa que hoje é muito comum de se ver, né? Mas eles trazem isso para poder trazer comunicação, estratégias discursivas, né, sobre essa parte da urbanidade. Então, essa sensação de comunidade, né, que se constrói na Vila Madalena, é um bairro muito agradável, aí eles fazem a entrevista com os moradores, com o pequeno proprietário de um comércio que atua lá nos empreendimentos deles. E, além disso, eles trazem também a questão das gentilezas urbanas, que hoje também parece uma coisa muito difundida, né? Não tenho a pretensão de dizer que são eles que lançam isso, mas isso está muito presente eu ainda tenho um tempinho, né? Está muito presente na divulgação dos trabalhos deles, né? Eles interferem na região, então eles fazem uma campanha de grafite ali numa passarela que era um pouco escura, daí eles colocam iluminação, fazem ali acessibilidade, ou então eles fazem a Feira Ipojuca, que eles recebem, né, os moradores do bairro, tem o espaço com Pet Place, então aí tem a integração com a comunidade. Eles discutem muito, né, com as associações de moradores que tem na Vila Madalena. Então, existe muito essa integração, né? E isso acaba sendo uma estratégia de branding, né, que é aquela expressão do marketing, né, que é a constituição de uma marca, né? E isso aparece também quando eles falam, é morar no Ideias Árvores, né? Você está morando não só no lote, mas você está morando no bairro, você está criando novas relações, né? Tipo, aquilo é um modo de vida. Então, esse é um pouco, né, do que a gente está querendo demonstrar, o quanto que isso é colocado na produção desses edifícios que eles vendem, né? E aí, aqui, né, um mapa em que a gente coloca os empreendimentos deles e essas gentilezas urbanas, né? Então, a gente vê que está bem concentrado ali na região da Vila Madalena, Vila Ipojuca, eles estão começando agora a expandir um pouco para Perdizes, Itaim Bibi, né, Pinheiros, eles estão começando a sair um pouco ali, né, mas a atuação deles é bastante concentrada por conta dessa concepção de comunidade que eles têm lá, né, e tem bastante a ver com a origem deles. E também, no artigo, a gente só menciona um dos exemplos, né, como a gente comentou sobre as campanhas publicitárias, um dos empreendimentos deles, que foi lançado agora, ainda não começou as obras, chama Pop Grafite. E a Vila Madalena ela é muito conhecida, né, por essa coisa da arte urbana, né, da vida boêmia, dos jovens, né? Então, eles lançaram um edifício de estúdios, que tem 111 unidades, e eles fizeram essa campanha com 3 episódios, né? Então, eles convidaram o arquiteto, convidaram uma influencer, convidaram uma outra pessoa que é muito influente na própria Vila Madalena para fazer episódios, né, de 1 minuto da pessoa lá vivendo naquele espaço decorado do empreendimento, né? Então, esse é um exemplo, a gente pode citar muitos outros que a empresa tem trazido e como isso está começando a aparecer em outras experiências, né? Então, isso é um pouco do trabalho que a gente está querendo fazer, né? Então, como consideração final, fazendo essa síntese, né? Como que o processo de produção desses edifícios, embora eles se pautem na questão da divulgação, né? Do marketing, a gente tem campanhas de divulgação desde a CIA City, né? Que são muito interessantes de ver, ali, por exemplo, os folders divulgando o Pacaembu, né, divulgando ali a expansão de São Paulo. A gente já tinha isso. Mas como que isso está transformando agora, né, a produção desse edifício? Qual que é a influência, de fato, da legislação sobre esses empreendimentos, né? Ou o quanto que, tipo, a coleta de informações, os eventos, o Big Data está sendo muito mais relevante para determinar esses lançamentos ou não,
né? O quanto que isso cria estratégias de consumo no sentido do que o Barthes traz, né, do sistema de moda. O que se consome, né, de fato? É o apartamento, é o estilo de vida, é o bairro? Então, a gente está querendo amarrar, né, essa discussão para entender o quanto que isso está se tornando uma tendência e o quanto que isso impacta na produção da construção, da paisagem urbana, que permanece, né? A paisagem urbana, ela se transforma, né, também, mas ela tem um tempo muito diferente do nosso, e muito diferente dessa aceleração contemporânea do consumo que a gente está vivendo, né? Então, o quanto que isso vai impactar na paisagem, né? E, enfim, tem muito essa... E para concluir mesmo, é só trazer essa discussão de um livro que é de 1929, que chama... como é que chama o livro? Bom, depois eu lembro. Mas eles trazem publicidade, um nome desses, assim. E propaganda, desculpa, do Bernays. E ele fala que, na verdade, assim, a estratégia não é você pegar e vender o piano, é você vender a ideia do quarto de música. Porque daí, o consumo do piano, ele vai ser natural. Então, eu acho que isso está sintetizando bem também esse processo que a gente está vendo, né? De como o discurso influencia no consumo, como a comunicação influencia na produção, e como isso acaba se descolando, né? Se tornando independente, né? Daquela estrutura produtiva tradicional que a gente tinha. Então, é isso. Apenas agradecer a CAPES, né? Pela bolsa aí que a gente tem, as referências, e obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada, Laura, também. E a gente pode abrir, a gente está aqui com o chat, mas o chat ainda não tem nenhuma pergunta. Eu queria só fazer uma conversa a respeito das coisas que eu imaginei, eu fui pensando enquanto vocês estavam dizendo, né? O primeiro e a segunda apresentação, tanto do Aurélio como do Marcelo, essa atenção que está sendo dada ao projeto como a fonte primária, né? Em contraposição da Laura, que vê o projeto, né, ainda num embate muito maior com outros condicionantes, né? E aí, quando tanto o Marcelo e o Aurélio vão, e as equipes que estão correlatas, vão aos projetos com essa intenção de descobrir as maneiras do projetar, as formas de projetar, as consequências, né? As consequências mais tecnológicas que estão em cada um, as respostas e que cada um procure, que sugere, e os dois extremamente conectados com o canteiro, com a construção, com a resolução. E aí eu fico muito tocada no sentido do que o Smiljan fala, né, o Radic fala da arquitetura frágil, né? Quer dizer, quando ele fala da arquitetura frágil, ele está falando do utilitas, é a arquitetura que resolve a necessidade e ganha uma estética a partir da necessidade. É uma coisa, né, antiga e que vai ser vista no século XXI como o que o Julius Natterer, que trabalhava a madeira, ele acabou de falecer, fala do que não é a questão do low-tech e nem do high-tech, mas do simple-tech. Mas para você desenvolver o simple-tech, você tem que ter desenvolvido ou estudado o high-tech, ter passado pela baixa tecnologia, alta tecnologia, para chegar na tecnologia simples. E eu acho que isso abre uma chave muito grande. E eu não vejo... aí eu preciso estudar mais, né, o Radic, mas como é que ele se aproxima do que era vernacular e como é que ele se distancia, né?
Ou seja, a maneira do fazer o vernacular é fazer com o que você tem na mão da melhor maneira possível, né? E o vernacular está um pouco também ligado a isso. E da igreja, né, do Espírito Santo, da Lina, o que emana do discurso escrito, desenhado da arquiteta, né? O que eu posso tirar de proveito ali? E aqueles pontos, porque você fala assim, é um esboço ligeiro, feito de traços, né? Mas você tem traços como barras, pontos como viga, como pilares, não é isso? E aí os cortes, você tem uma leitura tecnológica de primeira ordem, então ela convive com essa, né, com essa facilidade de discurso, aonde você domina tanto a gramática estrutural como espacial, como as peculiaridades do terreno e as peculiaridades da Uberlândia, né? A casa-pátio, o frescor, porque o calor é grande, né? Na sua cidade o calor é grande, então como é que ela vence ou não vence, o que é que falam os usuários, né? E o que é que falam os usuários é a chave da Laura e do Manuel, o que é que eles estão consumindo, né? E aí eu queria muito que você desenvolvesse o que é que você está chamando de gentileza urbana. Aí está a chave muito, né? Porque assim, esse pessoal que está consumindo a sala do piano e não um concerto público, né? Ninguém vai franquear nunca mais os térreos, mesmo que seja para uma sociedade seleta que toma banho todo dia. Né? Quer dizer, o que a gente está chamando de fato de gentileza pública nessa tentativa de criar um discurso sedutor? Eu acho que esse papel, por mais que eu estava fazendo um curso de agrofloresta, com isso eu encerro, e aí os sistemas de agrofloresta, se você tem uma árvore, uma relva e uma galinha, você já pode ser chamado de agroflorestador, ou seja, a gente está numa exiguidade de qualidade, né? Para dizer que está chamando o quê de gentileza urbana? Um banco com umas pessoas para ninguém sentar de noite, é isso? Né? Eu não estou falando que é das árvores e da PEX, mas é o que... Então está na hora de explicar. Vamos explicar legal, né? O que é que a gente está vendendo, que é o que você fala, o que é que está se consumindo, né? É o bairro, o estilo de vida, é o apartamento, é o projeto. Quer dizer, o croquis do arquiteto, coitado, vai virando uma matéria-prima muito longe, né? É a matéria mais barata do mercado em cima disso tudo. Eu acho que está na hora da gente ter um capítulo, Laura, mais dedicado a uma questão crítica mesmo, sabe? Com muito respaldado, inclusive, no próprio Milton Santos, que lê isso com uma clareza e com a acuteza de um bisturi, né? Ele vai te ajudar muito a decodificar tudo isso. Mas, assim, eu estou esperando aqui, eu estou conversando, esperando um pouco o chat ficar povoado de alguma pergunta, mas enquanto o chat não vem, as nossas conversas podem ir se dando, né? Pode aberta a palavra. Você quer Olá. falar, Laura? Não, só para pegar o gancho, que eu acho que é muito interessante de observar isso que você disse, né? Eu queria só trazer 3 comentários muito breves. Primeiro, você comentou sobre a agrofloresta, né? É colocar o carimbo, né? Colocou a galinha lá, tá tudo certo, né? Pronto, pode ir lá, ISO, não sei quem, né? É muito interessante isso, porque não se trata uma questão, tipo, não se trata da qualidade do que você está de fato fazendo, né? Porque se fosse isso, a gente teria, tipo, uma qualidade de ambiental muito maior, né? Se as pessoas de fato estivessem fazendo e existem movimentos, né, de pessoas interessadas, desculpa o cachorro, existem de fato pessoas assim, né? Mas se a gente for pegar e observar numa escala maior, saindo, né, ali
das iniciativas isoladas ali, singulares, né? Se a gente for pensar no movimento, né? Essa coisa da como é que é? ESG, sustentabilidade, né? É que, como a gente estuda bastante publicidade, pegar a experiência da Coca-Cola, né? Que eles pegaram e fizeram aquele greenwashing. Já existe até a expressão greenwashing, né? Tipo, que as pessoas falam que é sustentável, mas que na prática eles continuam fazendo plástico, cara. Não tem nada de sustentável naquilo, mas a campanha é bonita, né? Enfim, só para pegar o gancho do Agrofloresta. E eu acho que uma descoberta interessante que a gente está conseguindo explorar no trabalho é o projeto de arquitetura desses empreendimentos, né? Ele é do lote para dentro, certo? E do lote para dentro, a gente tem um determinado código de legislação, né? Que é o Código de Obras. Essa ideia, assim, não é nossa, né? Eu lembro, a gente tem uma discussão muito grande com a Nádia Sumek, né? Até se o professor quiser complementar isso aqui depois, a respeito dessa distinção, né? O que regula o lote e o que regula a cidade, certo? E quando você fala a respeito das gentilezas urbanas, é muito interessante que elas estão extrapolando os limites do lote e intervindo num espaço que é público, né? E vendendo essa intervenção. Porque quando elas colocam isso como um elemento, né, estruturante de seu projeto, né, quando eles resgatam ali algumas estratégias de projeto, por exemplo, fazem a loja no térreo, ou então eles deixam, né, o térreo permeável para as pessoas passarem, recuam, né, ampliam as calçadas, fazem uma intervenção numa praça, tal. Isso qualifica o espaço, mas fica uma dúvida, né? Isso é a função do incorporador? Interferir nesse espaço que se diz público, né? A rua, a praça, como é que isso funciona, né? E em que lugar que a legislação entra, né? Tipo, porque existe o conflito entre o particular e o público, né? Como que isso se dá? Claro que a gente não vai conseguir responder isso nessa tese, mas a intenção é justamente trazer essa pergunta, né? Tipo, quem que está fazendo essa legislação? Quem que está aplicando de fato essas intervenções no espaço público e no espaço privado, né? Então, só para colocar esses pontos, né? E desculpa aí entrar na frente, Marcelo. Não, só um pouco, espera um pouquinho, Marcelo. Porque se parece muito claro que quando você franquia o seu térreo ao público, você está franqueando o privado ao público. E isso parece muito gentil. E parece muito claro também que quando você tem o seu restaurante e começa a ocupar a calçada, e não satisfeito com ocupar a calçada, prejudica a circulação dos transeuntes, e ainda não satisfeito, ainda ocupa a faixa que seria o parklet, com inclusive construções perenes nada frágeis, você não está fazendo nenhuma gentileza urbana. Né? Quando o seu superávit de comércio amplia-se barbaramente porque você duplicou a sua área comercial e isso não retorna ao público, isso não é uma gentileza, isso é uma usurpação urbana. Então, está na hora de deixar isso bem mais claro para a gente começar a estudar que lei urbana a gente está falando. De que gentileza a gente está falando? A gente está numa precariedade tão grande que qualquer copo d'água é uma abastança. Não é. Né? Então, eu acho que isso tem que ficar muito, muito, muito claro. Fala, Marcelo, querido, eu te interrompi. Só pegando o gancho aí, que eu acho que tem um elemento importante nessa discussão que vocês estão colocando, que é a mudança do plano diretor. Ela é fundamental para isso, porque no início dos projetos, né, desenvolvidos lá pelo Movimento 1 e pelas ADOS, o plano diretor não estava consolidado, ou seja, não existia nenhum mecanismo de lei que buscasse uma ativação do espaço público ou propriamente do térreo. Isso não exclui os seus comentários, Anália, porque mesmo depois da lei, você pode continuar usurpando, promovendo projetos que não realmente integrem a relação com o espaço, né, com o espaço do térreo. Mas eu acho que isso é fundamental, porque isso é o que determina o pioneirismo deles, talvez do ponto de vista puramente marqueteiro, mas em um momento onde o mercado imobiliário faz muro para a cidade. Então, a partir do momento onde essa mudança ela começa a acontecer, e aí
Isso começa a mostrar que a cidade pode ser diferente. E, felizmente, o plano ele abarca, né, questões como a fruição pública, a atividade dos térreos, e isso tudo eram manobras radicais de lei, que eu vivi isso na pele, como que era o próprio pilotis, né, na essência, que era o térreo livre, em sua maioria de 70%, e que não era de lugar de nada, aquilo lá, um lugar gradeado para nada. Então, a partir desse momento, dessa mudança, eu acho que isso enfim, colabora com essa discussão. Daí eu queria talvez pegar um gancho por um ponto que você colocou, na área que eu achei muito caro, que é, talvez, né, nessa pesquisa da própria Laura, talvez quando a gente olhasse para o próprio objeto de estudo, que daí eu acho que casa um pouco com o nosso tema, que o meu e o do próprio Aurélio, que é olhar para a arquitetura como, para o projeto como uma pesquisa científica. Eu gostaria de ter a liberdade aqui de abrir um pouco os comentários que eu recebi da análise do meu artigo. Eu fiquei bastante conturbado, porque eu tentei ser muito rígido e muito cuidadoso com a análise de todo o material que eu recebi, com encadeamento de todas as questões acadêmicas colocadas, né, a conformação do texto a partir da leitura de um material recebido como fonte primária. E o comentário geral que eu recebi é que o texto era excelente, mas que não era uma pesquisa científica. E aí eu coloco aqui, talvez isso seja um problema do departamento, não talvez um problema exclusivamente meu. E aí eu vou lutar por isso. E eu me coloco aqui essa palavra porque eu não fui... eu fui bastante cuidadoso do ponto de vista científico. Então, talvez é uma questão de linguagem, eu não sei, talvez a gente pudesse debater um pouco isso aqui, saber se os colegas passaram por isso também, se o Aurélio viveu um pouco isso, ou ouvir o seu comentário como uma pessoa muito experiente nesse campo, Anália. Olha, existe uma resistência muito grande, mas quando você vê a história achar um documento primário, onde data o acontecimento, onde diz os seus atores, aonde fala das suas propostas e diz dos seus projetos, vezes você considera documento. Agora, você pega um desenho aonde está a necessidade de uma época, um cliente, uma espacialização, um retrato do que são as leis, né, os planos diretores urbanos, etc. E tal, ele também tem uma possibilidade grandíssima de ser documento e respaldar, sim, uma pesquisa que é fundada em fatos, né? Em fatos históricos, haja vista que você está lidando com a fonte primária. Eu não vejo problema nenhum em admitir isso. Acho que há uma resistência, sim, mas a gente não é ciência, né? A gente não é técnica apenas, não é ciência apenas e não é arte apenas. A gente é esse trânsito de limites de conhecimento. E aonde a gente puder respeitar e trazer à baila as fontes primárias e dizer daqui que eu parto das minhas análises, acho que a gente vai continuar fazendo, né? Obstinadamente, porque, de fato, é inabstraível que você está diante de fontes primárias. O que, às vezes, me coloca também, e isso é inquietação minha, são os renders, né? O papel dos renders na fabricação das realidades. Aí eu fico pensando, mas o projeto também é uma antevisão de uma realidade ainda não vivida e nunca vivida na plenitude que você quer, né? Mas os projetos de leis também são projetos que nunca serão vividos na sua plenitude, e, ao mesmo tempo, eles são documentos. Então, acho que fica, com certeza, uma discussão boa de se ter, mas nunca esmorecer, no sentido da pesquisa. A gente produz, sim, conhecimento. Quando você quiser ver o que a Lina pensava na década de 70, do que seria um espaço sacro, ou do que seria uma construção, né, compatível com o uso, com o material, etc., você pode ver esse projeto, né? E esse projeto um testemunho do seu tempo. Então, não existe na antropologia ciência, nem existe na sociologia ciência, e nem existe em nenhuma ciência, em nenhuma atividade de aplicação, né, de concepção, também ciência. Só existe, né, nas ciências químicas e biológicas, que também muda e se aperfeiçoam, né?
como nossas visões também mudam e se aperfeiçoam. Então, eu acho que talvez a gente esteja chamando de científico e não tenha explicado cientificamente o que é, do que se reclama, né? Já que é tão claro. Me permite uma observação, Anália? Por favor, Manuel, é um Oba, prazer. prazer é meu. Anália, então não há ciências sociais? É isso que você está dizendo? Não, eu estou dizendo que Ah, há bom. sim e que a gente tem que persistir nisso. Agora, Ah, a bom. questão de alguém que disse você não fez isso cientificamente, haveria de dizer por que fala isso. E dizer cientificamente por que fala isso, entendeu? Talvez pelo método. Sim, mas deixar explícito, porque você Tá não bom. usou o método de tentativas e erros, e um método estatístico, porque o povo não faz em Brasília o que o Não, não. africano Eu me pensava. refiro, Anália, O que você está falando como ciência, né? Ciência mas eu me refiro, aplicada. eu me refiro no caso das ciências sociais, né, aos paradigmas das ciências sociais, não é? Uhum. E nesse caso ele é bem claro, né? Talvez seja isso o reclamo, não é? Não está Então, explícito. viu, Manuel? Voltar a dizer o que é que realmente é claro, para que a gente que esteja fazendo, Sim, para que o sim. pesquisador que esteja fazendo, ao receber esse parecer, tenha mais parâmetros, dizer, olha, companheiro, você não foi claro, porque a gente, quando afirma determinada coisa, você precisa ter isso, entendeu? Assim, dá a chave, porque senão vai saltar o menino na questão metodológica científica, que é um outro mar, que ele não vai ter conta de nadar, porque ele tem 2 anos para fazer o mestrado. Mas eu entendo atualmente, eu vejo também que esse problema, você não sente falta de um certo, digamos, método? Eu vou dizer uma coisa a você, me espanta muito a confusão entre ideologia e ciência, Hum, ultimamente, não é? Eu venho de um uhum, tempo onde a questão da ideologia era muito cara, não é? Silvio Savai é uhum, nosso querido, não é? uhum, Não é? Então, essa questão de discutir o projeto, mas perceber que há uma relação entre projeto e ideologia uhum. que não pode deixar de lado, talvez seja isso, Anália. Talvez seja isso. O tempo, 2 anos é muito pouco, né? Você tem razão. Uhum. E eu acho que vocês pegaram um objeto maravilhoso, você e a Laura, juntos, entendeu? Que isso fica muito, muito claro, né? Então, explicita mesmo o que é que está por trás, né, desse discurso, o que é que da carência do ser humano em lidar com esse novo objeto, né? E que satisfaz tão bem, satisfaz o quê, né? Então, eu concordo total, Manuel, eu acho que se você conseguir com clareza decifrar, né, a ideologia desses novos empreendimentos, vai ser de uma utilidade no sentido mais pleno mesmo da palavra, muito grande, né, de decifração, né? Porque até para a gente saber, produzindo esse edifício paulistano, do que a gente está falando, né? O que é que a gente está chamando de edifício paulistano, né? Esse novo edifício paulistano. Novos discursos, quer dizer, de fato, vocês estão com a possibilidade de, através do método, Aham. dissecar, né, com muito mais presteza Sabe, essa propaganda, né? aproveitando a presença, sua presença, do Marcelo e dos colegas, não é? A nossa discussão ela envolve o que estamos chamando de arquiteturas socialmente necessárias, que se antepõem a um conceito de arquitetura mais voltada, né, aos grandes agentes econômicos, né? Ou os agentes econômicos, não os grandes agentes econômicos, os agentes hegemônicos, melhor dizendo, né? Uhum, Talvez é esse caminho que perseguimos. Entendemos que a arquitetura é arquitetura para todos, não necessariamente envolve a uhum, indigência da forma, não é? A precariedade, não é? Do edifício, não é? uhum, uhum. Como forma constante, né? Forma estável. É um pouco isso, a Anália, também, que Sim, sim, perseguimos. sim, sim. Uhum. E aí, quais são as estratégias de Sim, sim. conseguir fazer isso, não é? Porque, Mas assim, sabemos que é projeto, mas sabemos que é projeto. a gente sabe que é projeto, mas, por exemplo, a gente viu, às vezes, decisões de estados
até conservadores, eu não estou falando desse conservadorismo radical que a gente está vivendo agora, propor um mix dentro da cidade urbana que nem os de esquerda propuseram, entendeu? Sim. E que possibilitavam o que vocês estão chamando de convívio do habitante com o bairro, né? Que é um grande propulsor. Quando vocês perguntam do que se consome o bairro, claro que sim. Eu podia ter 40 metros quadrados, né, em Paris, 15 metros quadrados, eu estava feliz, né? Porque eu descia e encontrava uma cidade, né? Mas se eu tenho 15 metros quadrados, 40 metros quadrados, mas totalmente desprovido, a gente sabe que sustenta, né? Então, essa conversa... Eu acho que quando vocês perguntam o que de fato se consome, é a raiz uma das raízes da... E o que de fato se consome e o quanto deixamos de ser cidadãos, não é? Porque transformamos-nos em consumidores, não é? Muito mais consumidores do que propriamente cidadãos. Adquirimos privilégios e não direitos para todos, não é? Então, aí tem uma questão urbanística de fundo, né? Que não podemos deixar de lado, né? Aliás, nos perguntamos, Anália, se é urbanismo de fato, né? Milton Santos, na última vez que falou com o Docomomo, chamava urbanologia, não é? Quer dizer, algo que transcende o urbanismo naquele sentido clássico, né? E incorpora as ciências sociais aplicadas de uma forma mais profunda, capaz de orientar direções e projetos indo além dos limites institucionais. Como diria Ana Clara Torres Ribeiro, porque os limites institucionais não permitem outra coisa que não essa que está aí. É necessário ir além deles, mas como? Não é sem ser pelas armas, não é? Exatamente. Como convencer, né? De outra maneira. Posso fazer um comentário? Que tem Obrigado, Nádia. exatamente isso. Obrigada. É que é interessante, porque assim, a Ideias Árvores ela está fazendo isso na Vila Madalena, ela não está fazendo isso na Zona Leste. Tipo, que tem tudo a ver com o que a gente está dizendo agora, né? É o lugar que esse edifício está. Ela não poderia fazer isso, sei lá, tipo, como é que é aquele bairro que a Lucrécia estudou, Manuel? São Miguel Paulista, por exemplo. Que não tem árvore, não tem praça, não tem calçada, não tem infraestrutura, não tem nada. A Vila Madalena quase não é São Paulo, né? E eles usam isso, inclusive, no discurso deles. Tipo, quase não parece São Paulo. Um dos edifícios deles tem a vista para os jardins, que é tombado. Então, eles garantem que você vai ter sempre essa vista. Você vai ver o horizonte. É um projeto do Gui Matos. E aí ele fala, tipo, você garante o horizonte para essas pessoas. O que é ter o horizonte em São Paulo? Né? Então, assim, essas questões, né, do que é ser cidadão, por exemplo, né, do que é ter 45 metros quadrados em Paris ou na ZL, sabe? Tipo, o que isso significa? Como que você pode ser cidadão morando num estúdio de 17 metros quadrados ou morando em 8 pessoas num CDHU? Como que isso se dá? Né? Eu acho que essas são as questões que nós acreditamos, né? Pelo menos eu e Manuel, nas nossas discussões, isso fica muito claro. Não dá para falar de cidadania sem estar na cidade. O que significa você ter muro ou não? O que significa você morar, né, no Pombal, como a gente fala na arquitetura ou não, né? Tipo, e aí, assim, é tudo cidade, é tudo arquitetura, não existe essa coisa de arquitetura assim, ou né, paisagem cultural ou outra, né? Tipo, isso aí é a nossa... É a realidade que a gente vive, é como a gente atua nela, né? Então, isso vai além. Não era para ser excepcional o que a Ideias Árvores faz. É isso que... Não era para ser. Agora, de qualquer maneira, eles vieram para um nicho que existe, né? A gente já estava saturado de uma arquitetura de muito má qualidade para um pessoal que podia comprar uma arquitetura de boa qualidade, de melhor qualidade, né? A gente estava construindo... Claro, porque a gente precisa morar, né? A gente precisa morar. O que mudar, o que eles estão fazendo é mudar como a gente mora, né? O que é absolutamente sensacional, porque nós, enquanto arquitetos, entendemos o valor disso. Mas agora, por que a gente via tanto prédio com muro, né? O que é bastante esperto e oportuno é convidar o arquiteto a fazer novos modelos, né? Não começar a carimbar como estava carimbando antes, né? Agora, essa qualidade de vida mesmo, quando você tem bons
boas possibilidades, não digo nem em termos financeiros, não, acho que de competência técnica, você pode ver em vários conjuntos. Agora, o que a gente gostaria, né, de propiciar dentro de qualquer segmento habitacional era o envolvimento dos condôminos, digamos assim, com a causa da construção propriamente dita, entendeu? É a fabricação da coletividade, e que a gente não vai encontrar nessa classe. A fabricação da coletividade a partir do momento que você coletivamente legisla sobre os espaços. E isso você vai encontrar em classes menos privilegiadas financeiramente, mas com possibilidade de criação de redes muito mais perenes, né? Porque eles vão ter o que querem consumir em grande qualidade. Resta saber como será a reunião de condomínio. Né? Esse a gente não consegue mexer nessa classe. Né? Sempre será uma coisa que... Como é que você constrói Anália, coletividade, entendeu? Eu estou vivendo no coletivo, eu estou vivendo na cidade, eu estou usufruindo que a cidade propõe, mas... Diga, meu querido. Anália, me permite uma observação a partir da Sociologia do Presente, de Ana Clara Torres Ribeiro, não é? Que é uma bibliografia de importância para nós. Né? Você repara que quando a gente faz essa descrição e análise, nós usamos eles e nós. Você reparou? Você agora há pouco falou eles e nós. Né? Então, a nossa discussão ela envolve, inclusive, essa questão epistemológica relacionada com como observamos o mundo. Né? A questão de método, no caso das ciências sociais, nesse momento atual que vivemos, da subjetivação do objeto, da objetivação do sujeito, como traz a sociologia do presente, de Ana Clara Torres Ribeiro, não sei se você a conhece, não? Mas está exatamente na forma como observamos, analisamos e descrevemos os fatos. Não há outra forma de descrever e analisar os fatos que não seja usando eles e nós. E, na verdade, ou o que queremos é um eu coletivo, um sujeito coletivo, não é? Um eu nós, um sujeito coletivo. Eu admito, Alia, eu também falaria da mesma maneira que você. Não tem outra maneira, né? Mas, por enquanto, é o que temos por enquanto, né? Mas, digamos que uma análise mais substantiva para esse projeto coletivo da urbanidade coletivizada envolve uma descrição dos fatos onde eles e nós não são palavras utilizáveis. Mas, enfim, isso é só uma observação que eu... Entendi, total. A redação dos trabalhos científicos, e aí fica a dica, é a voz passiva, né? Onde eles e nós não existimos. Sim, mas ainda vemos as coisas assim, eles e nós. Então, tem uma Mas você pode dificuldade resistir de maneira epistemológica. diferente, não é? Mas não é redigir, é observar. Não é? Sim, pode se É observar a partir observação. disso. A partir Mas é disso, muito sim. complicado. Eu Talvez não nem sei, seja eu não tanto, sei. talvez nem seja. Talvez. Talvez nem É seja. aí que se planta a ideologia como verdade. Não é? A ideologia Hannah Arendt, eu gosto muito da definição de ideologia de Hannah Arendt, é a construção científica de uma ideia para que ela pareça verdadeira. Ela não é verdadeira, ela parece verdadeira, mas não é. Mas, enfim, é só uma... Mas aí transcende esse nosso assunto, dessa mesa. Obrigado, Anália, pela oportunidade de falar com você. Obrigada, Manuel. Muito bom falar com você, sempre foi. Quem mais gostaria de conversar, entrar nessa... Eu estou vendo o João, não sei se o João está em 2 lugares, porque eu sei que ele está organizando e isso demanda muita onipresença mesmo. Ele está quietinho aqui, mas só ler o nome dele já me dá felicidade. O João Eu tô Marcos. aqui, não tô, eu tô ouvindo. Eu tô querendo lhe cutucar nesta história. Uma pela parte do que seja a construção de conhecimento, do conhecimento a partir do projeto. Isso eu acho que a gente tem que avançar como encontro de pesquisa. Quer dizer, a partir do momento que você analisa projeto,
analisa através do desenho, do desejo, do material, ou do uso, do pós-uso, né? E tem essa abordagem, e vira referência para outras pesquisas, o que é que ainda falta para que a gente seja considerado uma pesquisa científica, né? Isso é a primeira cutucada. Estou tentando me ligar aqui. Tá. Pronto, acho que eu consegui. Tá, perfeito. Ah, que bom. Eu gosto desse modo remoto, não de todo, porque a gente aprende a esperar, né? Acho ótimo. Dá um tempo, até a Dá um coisa tempo. funcionar aqui demora. Demora. Não é com o dedo gordo tentando acertar aqui o ícone. Mas é tão bom te ver, tão bom. Então, eu acho que essa discussão é uma discussão extensa, né? Acho que é um processo que já vem de longa data e vai durar ainda um bom tempo, né? Acho que a gente tem já uma diferença original, né, entre ciência e tecnologia, e ela já pressupõe, né, dois campos distintos, e eles estão bastante consolidados, né, em termos de possibilidade de intercâmbio, né? Agora, a gente sempre pensa isso numa relação dicotômica, né, e acho que a contribuição, né, de um filósofo francês como o Gilbert Simondon, por exemplo, né, ele propõe justamente, já em 58, né, uma subversão dessa regra, né, na perspectiva de que o universo da teoria em relação ao universo da prática, elas são continuadas, né, assim, elas têm uma relação continuada, né, de extensão. Então, essa proposição, né, ela acompanha, né, já a discussão particularmente, né, não só na filosofia, mas também na própria sociologia do conhecimento, enfim, a forma como essas relações, né, entre teoria e prática são tratadas no nosso cotidiano mesmo, né? Acho que a questão que deixa eu lembrar o nome do Marcelo, né, que ele coloca em relação à avaliação, né, do trabalho dele, não me comprometo com ela, não é? Mas de qualquer forma acho que assim, acho que é uma questão dada dentro de um universo muito específico, né, do que é que a gente trata como pesquisa científica. Então, concordo com você, a questão também, né, diz respeito, né, muito ao método, né, a forma como a gente lida, né, com o método tanto numa área como na outra, né, tanto na pesquisa científica como na pesquisa tecnológica, né, e eu queria trazer isso para esse campo, para a gente justamente não ficar, mas isso são ciências sociais aplicadas, tá? Acho que isso não ajuda a confundir só. Então, se a gente partir lá do pressuposto, né, na constituição, né, das ciências e da forma como elas são aplicadas, e entender isso como tecnologia, né, a gente consegue entender melhor também com métodos distintos, né? Então, eu acho que sim, se a gente for ser rigoroso, né, em termos aos métodos, né, e o que o Manuel, estava tentando lembrar o nome do Manuel, o que o Manuel coloca, né, com relação à forma como a gente trabalha com a pesquisa em projeto, né, assim, são possibilidades, né, sim, de pesquisa tecnológica, né? E agora, produz conhecimento? É óbvio que sim, é óbvio. E aí eu sou plenamente de acordo contigo, né? Assim, a gente
trabalha o tempo todo fazendo esse tipo de pesquisa, né? Então, e óbvio que isso realimenta, né, todos os processos de investigação posteriores, né? Então, isso não tem questão em relação a isso. O que eu acho que só a questão é em relação ao método mesmo, É o né? método. Assim, a forma, eu acho que se resume a isso. Então, dizer, né, que uma pesquisa em projeto, né, ela não é científica, né, em qual sentido? Algo que está consolidado, algo que está estruturado, enfim, acho que isso é essa a questão. Agora, isso não coloca, né, em julgamento a qualidade dessa pesquisa, né, porque ela se dá em outro campo, em uma outra realidade. Eu acho que a gente tem que associar essas coisas, né? Assim, de verdade, dialogar. Né? Na hora que a gente faz uma pesquisa em geometria, né? Você sabe muito bem o que isso significa. Né? Assim, a gente, o que eu vou usar para nada? Eu quero só estudar essa geometria, que eu quero entender isso aqui. Né? Então, acho que essa finalidade última, né? É óbvio que, num determinado momento, ela pode não ter validade aplicativa, vamos dizer assim, mas numa outra circunstância, né, quando a gente estende isso para o campo da tecnologia, né, a gente necessariamente está buscando fazer isso vingar, né, numa estrutura, por exemplo. Né? Então, aquela pesquisa de geometria que a gente fez absolutamente por puro diletantismo, né, desenvolvimento de conhecimento, né, ela vai para um determinado momento se transformar em estruturas. Né? Então, acho que esse é um pouco essa continuidade que eu acho que é importante a gente entender. Né? E assim, que você está produzindo um cérebro, né? De sinapses, né? E que uma hora essas operações vão dar cria, né? Ou não, ou não. Não, mas veja, por exemplo, assim, o livro o Cynegetics, do Buckminster Fuller, né, são explorações a respeito da geometria do pensamento. Né, o subtítulo, Cynegetics. E, assim, você abre o livro, são absolutas especulações sobre a geometria do pensamento. Mas aquilo vira estrutura num determinado momento. Aquilo vira Dymaxion House, vira o Dymaxion Car, enfim. Acho que essa vai dizer que Buckminster Fuller e ciência não tem nada a ver. Então, assim, eu acho que seria um pouco arrogante da nossa parte destituí-lo, né, de uma abordagem científica muito determinada, né? Enfim. E mesmo quando você vai ler a própria ciência, que seria ali o canto, o lugar mais certeiro de encontrar, né, métodos científicos, você vai ver que é de uma tentativa de erro, de empirismo, de um sonhar alimentado, não é não segue um método, né? Tudo bem, você pode até produzir alguma coisa que depois de feito até desenhe um método, né? Pode até chegar a desenhar um método, mas é extremamente livre, né? O espírito científico é muito livre. Anália e João Marcos, me permite uma observação? É que, me permita, pode ser, Anália? Opa, por favor, sim, é que o nosso esforço é compreender a teoria crítica, a teoria social crítica, não é? Ou o avanço que a teoria social crítica alcançou nos últimos, sei lá, 70 anos, não é? E o descompasso que há entre essa teoria social crítica e a arquitetura. Não é? Entendendo que a arquitetura tem a potência necessária para equilibrar-se ao patamar em que a teoria social crítica se apresenta. Não sei se me faço compreender. Não é? E a gente vê, modestamente, né, a gente vê certas aplicações, por exemplo, na arquitetura de Hector Villeca, por exemplo. Né? No meu entendimento modesto, Anália, tá? Não tenho compreensão, né, quando ele fala
terceiro território, quando fala em filtrações de urbanidades, não é? Ele dá uma materialidade àquilo que entendemos ser para todos, não é? Não um urbanismo modernizador, como diria Nadia Somek, mas um urbanismo moderno, diria dessa maneira. Né? Então, a questão que nos apresenta é que nessa teoria crítica que eu estou me referindo, né, eu vejo autores como o geógrafo Milton Santos que diz o seguinte, não é? A política é a arte de pensar mudanças e encontrar os meios para torná-las efetivas. Não é? Aí, se ele diz isso, e esse sujeito ele é reconhecido, não é? Parte do pressuposto, não só ele, como Ana Clara Torres Ribeiro, que me referi, né, ela diria que estamos vivendo o século XVI, estamos em pleno renascimento, né, no momento em que as verdades elas não podem ser impostas, elas podem ser reinventadas. Né? Ora, ou eu acredito nesses senhores, não é? Ou então fecho esses livros e não falo mais com eles. Não é? É nesse sentido que entendemos que é possível a arquitetura estar concomitante, em sintonia com essa perspectiva de fazer mudanças radicais, e que esse projeto que está aí à nossa frente não é o único possível. É esse o nosso desafio, não é? De entender que ao ente mercado, essa coisa abstrata que nos coordena, que faz com que tenhamos um relógio universal, que não é o relógio da vida, não é? É possível, sim, um outro projeto, que é um projeto que chamaríamos, né, de socialmente necessário. Não é? A arquitetura como técnica, como técnica, eu me refiro à técnica mesmo, né? A tecnologia, melhor dizendo, o saber fazer do Rui Gama, não é? Ou do próprio Silvio Savaia, que foi o ponto que me fez encontrar com a Nália, por exemplo, né? Essa tecnologia ela está a serviço e pode estar a serviço de todos. É essa questão, essa passagem, né, do mercado para o socialmente necessário que nos incomoda. Né? Não é que nos incomoda, achamos, aí mais uma vez acompanhados pelo professor Milton Santos, geógrafo Milton Santos, ingressamos num período popular da história. Essa lambança que foi até agora, não é? Com a pandemia, as mudanças climáticas e a crise societária, acabou, simplesmente acabou. Então está na hora de colocar as novas chaves. Quais são as novas chaves? No caso, por exemplo, o que podemos oferecer no campo da arquitetura? O que é possível oferecer no campo da arquitetura? Aí eu coloco o professor Hector Vileca como um exemplo. Né? Eu acredito que ele tem uma compreensão muito interessante, né? Uma linha muito interessante a seguir. É somente isso, Nália, é bem modesta. Está ótimo. Não, está ótimo. E foi muito bom que a Laura esteja trabalhando com você, porque eu acho que dentro dessa chave vocês vão progredir em muitas coisas. O que é que essa arquitetura nova paulistana vai elucidar de toda essa, né, de toda essa procura, né, social que estamos carentes de resposta, né? Avante aí, avante nessa busca. João, você quer falar mais alguma coisa, meu querido? Tá tranquilo? Foi um prazer rever. Prazer mesmo, muito grande. Alguém quer conversar um pouquinho mais? A gente ainda dispõe de algum tempo. Foi bom que o Marcelo já pôs lenha na fogueirinha, né? Olha, eu recebi. Quando parecer, é bom. Eita, que sumiu tudo aqui. Agora voltou. Tem um pinote, mas voltou. Queridos, assim, eu acho que encerramos aqui esse grupo de conversa. Júlia, brigadíssimo. João, muito, muito, muito obrigada. Sempre bom, Manuel, foi bom revê-lo. Os que apresentaram o trabalho, avante. Então,
estão ajudando a prosseguir. Um abraço grande. Muito obrigado. Um Buena Parque para nós, que começa hoje. Obrigado a todos. Obrigada, Manuel. Tchau, Obrigado, obrigado. Nanália. Tchau. Tchau. Salve.